Imagine acordar um dia e perceber que seu país não é mais o mesmo. O governo foi derrubado, as ruas estão repletas de soldados e a liberdade de expressão se tornou um luxo perigoso. O Brasil de 1964 não é apenas uma história do passado, mas um eco que ainda ressoa no presente. O que realmente aconteceu nos bastidores do golpe militar? Quem foram os protagonistas dessa trama e quais foram suas verdadeiras motivações? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na história da ditadura militar brasileira, explorando fatos ocultos, discursos contraditórios e os efeitos duradouros desse regime. Acompanhe até o fim e descubra o que nunca foi dito sobre o golpe de 64. Os primeiros passos do golpe. Nos anos que antecederam 1964, o Brasil estava dentre uma intensa turbulência política e econômica. O governo de João Goulart, também conhecido como Jango, estava marcado por um forte viés reformista, propondo mudanças sociais e econômicas profundas. Suas propostas, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras, despertaram tanto esperanças quanto temores. Mas, para compreender esse cenário, precisamos voltar um pouco no tempo. A Guerra Fria e a influência externa. O mundo estava dividido entre dois blocos ideológicos. De um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo, do outro, a União Soviética, símbolo do comunismo. O Brasil, como muitos outros países latino-americanos, era um campo de batalha indireto nesse conflito global. Os equatorianos temiam que Jango estivesse alinhado aos ideais socialistas e que o Brasil seguisse o caminho de Cuba após a Revolução de Fidel Castro em 1959. Documentos revelam que o governo americano financiou setores militares e políticos brasileiros para garantir a derrubada de Goulart. O projeto Brother Sam, por exemplo, foi uma operação secreta dos Iwekuantu para apoiar um golpe, caso fosse necessário. Tropas americanas estavam prontas para intervir, fornecendo armas e apoio logístico aos militares brasileiros. As marchas da família e a rejeição ao comunismo. Enquanto isso, dentro do próprio Brasil, o medo do comunismo crescia entre as elites econômicas e setores conservadores da sociedade. O movimento Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu milhares de pessoas em diversas cidades, protestando contra o governo de Jango e pedindo a intervenção militar. Diante desse cenário, em 31 de março de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão Filho marcharam de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, dando início ao golpe militar. Em menos de 48 horas, João Goulart foi deposto e fugiu para o exílio no Uruguai. O Brasil estava, oficialmente, sob o controle dos militares. Mas essa história está longe de ser apenas um golpe político. Havia uma trama muito mais profunda nos bastidores, envolvendo influências estrangeiras, alianças secretas e um jogo de poder que moldaria o futuro do país por décadas. A consolidação do regime e o início da repressão. Com João Goulart exilado, os militares precisavam estabelecer rapidamente um novo governo e garantir a estabilidade do país sob sua liderança. No dia 9 de abril de 1964, foi assinado o Ato Institucional Nome Puri-1, AI-1, que deu poderes extraordinários ao novo regime. Políticos foram cassados, adversários do regime perseguidos e uma nova fase da história brasileira começava. A propaganda e o controle da narrativa. Desde o início, os militares entenderam a importância da comunicação para manter o controle da população. Discursos oficiais apresentavam o golpe como uma revolução democrática, uma ação necessária para salvar o Brasil do comunismo. A imprensa, sob censura, passou a retratar os militares como heróis da pátria, ocultando informações sobre prisões, torturas e desaparecimentos. A instauração da censura. Com o Ato Institucional NOD 5, AI-5, decretado em 1968, a repressão atingiu seu auge. O Congresso Nacional foi fechado, direitos civis foram suspensos e a censura se intensificou. Jornais, televisão e rádios eram obrigados a seguir a linha do regime. Artistas, escritores e jornalistas que ousavam desafiar o governo sofriam retaliações severas.
Relatos de ex-prisioneiros políticos revelam métodos brutais utilizados nos porões da ditadura. A famosa Casa da Morte, em Petrópolis, se tornou um dos centros de tortura mais temidos da época. Histórias de sobreviventes mostram como a tortura era usada não apenas para obter informações, mas também como um método de intimidação. O papel dos movimentos de oposição. Apesar da repressão, diversos grupos resistiram ao regime. Movimentos estudantis, intelectuais e organizações clandestinas começaram a surgir, tentando denunciar as atrocidades do governo militar. Alguns optaram pela via diplomática, enquanto outros recorreram à luta armada. O clima de medo e tensão se intensificava, mas o regime parecia inabalável. Os militares tinham total controle da política, da economia e da informação. Mas até quando essa estrutura permaneceria de pé? Os anos de chumbo e a intensificação da repressão. A década de 1970 ficou conhecida como os Anos de Chumbo, o período mais violento e autoritário da ditadura militar. Sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici, 1969-1974, a repressão atingiu níveis extremos. O aparato estatal se fortaleceu para silenciar qualquer forma de oposição. O crescimento da violência institucional. A tortura e os desaparecimentos políticos se tornaram práticas comuns. O DOI-CODE, órgão de inteligência do regime, era responsável por identificar, capturar e interrogar opositores. Relatórios da época indicam que centenas de pessoas foram presas e submetidas a sessões brutais de tortura. A censura também se intensificou. Filmes, músicas e peças de teatro foram proibidos. Artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso sofreram exílio ou perseguição. A imprensa só podia divulgar informações aprovadas pelo governo. Grupos guerrilheiros como a ALN, Ação Libertadora Nacional, e o MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, começaram a atuar na clandestinidade, realizando assaltos a bancos, atentados e sequestros de diplomatas para pressionar o governo. A ditadura, por sua vez, respondeu com operações militares brutais. O sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969, foi um dos momentos mais marcantes da resistência. O governo foi obrigado a libertar presos políticos em troca da vida do diplomata. A economia e o milagre econômico. Apesar da repressão, o regime propagandeava um suposto crescimento econômico, conhecido como milagre econômico. A infraestrutura do país foi modernizada, mas esse crescimento veio à custa de um endividamento gigantesco e do aumento da desigualdade social. Entretanto, a insatisfação popular crescia. Protestos começavam a ganhar força e até setores da elite econômica passaram a questionar a longevidade do regime. Se você quer saber como a ditadura começou a ruir e os eventos que levaram à redemocratização, continue acompanhando. Posso seguir para a parte 4? A pressão popular pela redemocratização foi crescendo nos anos 1980. Com o regime militar em declínio, surgiram movimentos que clamavam por eleições diretas e pela volta da democracia. Os anos 1980 se caracterizaram por uma tentativa de reabertura política, com os militares reconhecendo a necessidade de uma transição gradual para o regime democrático. O movimento Diretas Já, de 1984, foi uma das manifestações mais emblemáticas dessa época. Apesar de uma tentativa frustrada de implementar as eleições diretas, a transição política foi finalmente realizada com a eleição indireta de Tancredo Neves em 1985. Infelizmente, Tancredo não chegou a tomar posse, morrendo antes de assumir o cargo, mas a mudança estava consolidada. O governo de José Sarney, seu vice, simbolizou o fim da ditadura militar. Nos anos finais da década de 1970 e início da década de 1980, a ditadura militar começou a mostrar sinais claros de enfraquecimento. A repressão, embora ainda presente, já não tinha a mesma eficácia. O regime militar, que parecia imbatível nos primeiros anos, começou a ser desafiado por novos ventos políticos e sociais, tanto no Brasil quanto internacionalmente. A abertura política e o fim do regime.
A partir de 1979, sob o governo do general João Figueiredo, o Brasil passou a viver um processo de abertura política gradual. Embora o regime militar ainda estivesse no poder, uma série de reformas e concessões começaram a ser feitas, em um esforço para controlar a crescente pressão por liberdade e democracia. A Lei da Anistia, sancionada em 1979, foi um dos marcos mais importantes desse período. Ela perdoava tanto os militantes que lutaram contra o regime, como aqueles que cometeram abusos e crimes de direitos humanos. Embora a medida tenha gerado controvérsias, especialmente pela falta de responsabilização dos torturadores, ela representou uma tentativa de reatar os laços políticos e sociais do país, já desgastados pela repressão. Entretanto, esse processo de abertura não foi sem tensão. Os movimentos sociais, sindicatos, estudantes e até setores da própria elite econômica e política estavam cada vez mais insatisfeitos com a rigidez do regime. Havia um crescente desejo por mudanças, o que culminou na volta das eleições diretas e na reabertura do espaço para a atuação de partidos políticos e oposição. A primeira grande vitória de uma oposição democrática foi a eleição de Tancredo Neves, em 1985, para a presidência, embora ele tenha falecido antes de tomar posse. Isso simbolizou o fim definitivo da ditadura militar e o início da transição para o regime democrático. Embora a ditadura militar tenha chegado ao fim, os seus efeitos ainda reverberam na sociedade brasileira. A memória da repressão, das torturas e das mortes de opositores do regime permanece como uma sombra nas vidas de muitas famílias. A transição para a democracia, ainda que bem-sucedida, não foi fácil, e as feridas do passado demoraram a cicatrizar. Ainda hoje, o Brasil enfrenta desafios relacionados à memória e à justiça de transição. Muitos ex-presos políticos, familiares das vítimas da ditadura e ativistas continuam a lutar pelo reconhecimento da gravidade das violações de direitos humanos cometidas durante esse período. O governo militar não deixou apenas um legado de censura e repressão, mas também um país profundamente dividido sobre como lidar com esse passado sombrio. A transição democrática abriu um novo capítulo para o Brasil, mas com um país marcado pela desigualdade social, corrupção e um sistema político frágil que continuaria a ser questionado nas décadas seguintes. A ditadura militar também deixou uma marca profunda na vida espiritual e filosófica do Brasil. A repressão ao pensamento livre e a censura à arte e à cultura não foram apenas atos de controle político, mas uma tentativa de controlar o espírito e as crenças de uma sociedade em busca de transformação. Artistas, intelectuais e líderes espirituais se tornaram símbolos de resistência. Filósofos e teólogos, muitos dos quais eram opositores do regime, buscaram entender o significado de um país que foi forçado a se esconder de sua própria verdade. Essa era também questionou os valores fundamentais de uma sociedade. A repressão de ideias, o silenciamento de vozes divergentes e a negação de liberdades individuais desafiaram a concepção de um país democrático e justo. No entanto, esse período de luta também gerou uma resistência espiritual e filosófica, que ajudou a moldar o que somos hoje. À medida que olhamos para o Brasil de hoje, o que podemos aprender com os horrores da ditadura militar? Quais lições podemos tirar desse período tão sombrio da nossa história? Em tempos de crescente polarização política, de incertezas globais e desafios internos, é importante recordar as cicatrizes do passado para garantir que jamais repitamos os mesmos erros. A busca por justiça, verdade e reconciliação deve ser constante. Nunca podemos permitir que o medo e a repressão dominem novamente. O Brasil de 1964 foi uma nação dividida, mas também uma nação capaz de resistir. O final da ditadura militar não significou apenas a conquista da democracia, mas também a reinvenção de um povo que, apesar das feridas, continuou a lutar por um futuro melhor. Chegamos ao fim de nossa análise da ditadura militar de 1964 e suas consequências. Este foi um capítulo da nossa história que não pode ser esquecido, pois nos ensina sobre os limites do poder e os direitos humanos fundamentais.
Espero que você tenha se aprofundado nas questões levantadas durante este vídeo e refletido sobre o impacto que o regime militar ainda exerce sobre nossa sociedade. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando nossa série de investigações históricas e filosóficas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe suas reflexões nos comentários abaixo e até a próxima.